Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo belezinha? Bora para essa aula de planilhas eletrônica. É nóis! Então, vamos para a aula de fórmulas e funções 4. Número romano ali é 4. Então, vamos falar das funções aleatório, vamos aprender operações com datas, a função hoje, a função agora, a função troca e vê e validação de dados. Bora para aula! Então, aleatórios, como já fala, né? Fala de aleatórios. Então, vamos lá para o aleatório. Quem é esse cara aleatório, né? Então, aleatório é uma função que nós chamamos de aleatório. E quando nós colocamos ela nos proporciona vários números aleatórios. Veja só, eu dou F9, aperto a tecla F9, né? Não é FE9, é a tecla F9. Começa lá F1, F2, F9, ó. F9 ela muda. Nós podemos fazer alguns testes, por exemplo, botar aqui R$100, né? Botar aqui formatação de dinheiro, eu quero saber quanto por cento, né? Se está funcionando no cálculo de porcentagem. Vou multiplicar por aqui, pá, e ele vai me dar um valor 46%, é R$46, né? Como é que eu sei? Sabemos que porcentagens são números, né, decimais, né, ou porcento, um pedaço, o pessoal que aprendeu fração lá, né? Por exemplo, eu tenho um chocolate, né? Vamos desenhar aqui um chocolate, né? Chocolate. Né? Tá um marronzinho aqui para lembrar que é um chocolate. Faz um marrom? Aqui está mais para chocolate, beleza. Eu tenho um chocolate com 3 pedaços. Se eu pegar um pedaço de 3, eu tenho 1/3, né? Beleza? Eu tenho 1/3. Vou botar direitinho aqui para aparecer ali, né? Vamos formatar aqui. Ele mudou ali para mim, eu não quero que ele mude. Então, eu vou formatar aqui para ficar aparecendo ali 1/3 direitinho. 1/3. Beleza? Né? Então, eu tenho, se eu pegar um pedaço, eu peguei um pedaço de 3, 1/3, que 1/3, né? Seria, né? Vamos botar aqui 1/3 é 0,33, né? Então, de 100 dividido por 3 é 1/3. Só para a gente ver ali, né? 0,33, né? A gente entender mais ou menos como funciona a porcentagem. Né? São uma quantidade de números dividido por 100. Nesse caso, eu tenho só 3 pedaços. Eu poderia dividir isso aqui por 1 milhão, dividido para 100, e eu teria um pedaço de 1 inteiro, que seria 100%. 100% é o total. Beleza? A gente já falou várias vezes de fração aqui, só para dar uma entendida ali, porque que o meu aleatório ali virou fração de uma hora para outra, né? Porque eu configurei ele para fração, porque ele é um número decimal, né? Tem várias casas depois da vírgula, né? Então, conforme nós vamos dando F9, vai mudando o aleatório e ele vai mudando para mim ali os meus resultados. Né? O aleatório serve para vários testes assim, né? Testes aleatórios. Tranquilo? E posso multiplicar. Eu fiz a multiplicação aqui do lado de fora, mas eu poderia ter feito dentro do próprio ali, né? Vou multiplicar aqui o meu aleatório por 5. Já dá um número astronômico, né? Conforme muda ali, né? Ele vai botando números astronômicos ali, né? Vou abrir mais aqui. Ó, números bem grandes ali, né? Tá? 35%. Tá? Tranquilos? Então, dá para entender o aleatório. E aí depois nós temos as operações com datas e horas. Trabalhando, em primeiro lugar, com datas, né? Então, vamos digitação, no caso aqui,
Disse datas, horas, mas vamos começar por aqui pela apostila mesmo aqui. Eu já explico essa parte que eu passei aqui, são as configurações de data e hora aqui. Aqui, daí, só para não ficar repetitivo, fala aqui de novo, então vamos nessa parte aqui. Toda vez que nós digitarmos hora, sempre coloca os dois pontos. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, toda vez que eu coloco horas, ela tem essa formatação. Claro que eu posso mudar essa formatação, fazer uma formatação rápida aqui, no caso de horas, né? Ou vir aqui e abrir mais opções de horas. Por exemplo, eu coloco aqui 50 horas. Que número vai aparecer ali? Vai aparecer 2. Por que 2? Eu digitei 50. Por quê? Eu sempre coloco o restante de dias inteiros. Cada dia tem 24 horas, 24, 24, 48, 48, 50 menos 48, 2. Vou botar 30 horas aqui, né? Vai aparecer 6. Mesma resolução, 24 horas, um dia de 24 menos 36. Mas eu não quero, porque deu as 30 horas, né? Aqui, deixa eu estar configurado. Mas eu não quero, eu quero que apareça o 50 e o 30. Então, o que eu faço? Eu vou lá nas configurações de hora, aí tem a opção 37, 35, 5 ali, ó. E aí me coloca o total da hora. Geralmente, às vezes, você faz um cálculo e o resto deste cálculo fica 2 ou fica 3. Não, mas não era para dar esse valor, era para dar tal. Ele entende como certo, o Excel entende esse cálculo como certo, mas ele coloca o resto da soma dos dias, né? Como eu expliquei aqui, 50 horas são 2 dias e 2 horas, né? Então, 2 dias e 2 horas. 30 horas é um dia mais 6 horas. Então, por isso que ele bota 2 e aqui ele coloca 6. Mas se eu quero que apareça ali os números digitados, eu boto 37, 35, 5 aqui na configuração e vejam que vai aparecer o número que foi digitado ali. Por padrão, sempre que você coloca 1 hora, no caso 2 dias aqui e 2 horas, né? Aqui ele está formado, ele pegou a formatação ali, né? Vamos botar aqui de novo. Vai estar pegando, como já configurei ele está pegando a formatação. Mas geralmente, vou botar aqui 50, opa. Vou aumentar aqui para visualizar. Geralmente, ele coloca por padrão. Está pegando direitinho ali agora. Agora está pegando direitinho, porque eu fiz a formatação lá. Mas, às vezes, vai acontecer, como eu já expliquei para vocês ali, ficar só o valor digitado. Tá? Então, se acaso der esse problema, basta você fazer a configuração de 37 e 35.5, que é aqui na formatação da hora, tá? E ele vai colocar direitinho para você. Se acaso ficar automático, sem problema nenhum, mas às vezes vai acontecer. Tá bom? Então, voltando para cá. Como eu fiz ali, né? Tá? Como estava aqui, ó. Eu digitei e ele colocou aquela informação lá. Tá? Tranquilos? Então, fica tranquilo aí. Então, né, nós temos a opção aqui de o exemplo, né, das horas, se você tem entrada e saída, né, fazer cálculo de horas. Por exemplo, aqui eu entrei às 14 horas e 2 minutos e saí às 18h05, então eu trabalhei 4 horas e 3 minutos. Como é que eu sei? Eu sempre pego a hora maior menos a hora menor. Nunca posso pegar a hora menor pela hora maior, senão isso dá erro. Vamos ver na prática aqui. Então, 14:02, 18h05. Então, se eu quero saber o resultado, eu tenho que pegar a hora maior menos a hora menor. Porque não tenho hora negativa, eu não posso voltar para o passado. Se porventura eu fizesse ao contrário, 2 horas menos 18 horas, ele vai dizer que vai dar uma hora negativa. Eu retrocedi no tempo e
Na prática, essa teoria de voltar no tempo, ela só existe em filmes de ficção científica. Na realidade, não dá, né? O Excel não consegue fazer esse cálculo. Ele diz ali que os dígitos são muito grandes e não cabem na célula. Mesmo que eu já expliquei para vocês, quando aparece o sustenido, é só abrir, né? E eu vou dar 2 cliques para abrir automático, não dá certo, né? Por exemplo, aqui eu vou fechar, ele vai dar o sustenido, né? Eu dou 2 cliques aqui, ele abre porque tem espaço, mas aqui não há espaço, tá? Então ele não vai mostrar o resultado. Sempre a hora maior menos a hora menor, que no caso é o resultado ali de 4 horas e 13 minutos. Tranquilo com isso, né? Facinho, facinho. Mais fácil caminhar para frente. Né? Então, trabalhar com horas aí é bem simples. E aí, se eu quero saber, né, a data do dia, a função hoje, né, é bem simples aí. Que dia é hoje? Hoje, né, hoje é dia 21/9/2020. Hoje, bom, eu vou fazer uma consulta no dentista daqui a 10 dias. Então, hoje, mais 10. Ó, dia 1º/10. Fácil, né? Bem simples assim. Tranquilo? E também nós temos uma outra função que nos traz um resultado um pouco mais específico, que é o agora. O agora é agora mesmo, né? Agora. Abro, fecho, então ele tem que me trazer a hora. Né? Agora é dia 21/9/2020, né? 18h48. Eu tenho que devolver, sei lá, eu sou do tempo das fitas VHS que a gente pegava, né? Então eu tinha que entregar 2 dias, mas não podia passar as 48 horas. Se passasse as 48 horas, você pagava a chamada diária, que era porque você entregou atrasado. Né? Beleza? Ainda só tenho que rebobinar a fita ainda. Né? Então, por exemplo, eu tenho que entregar daqui a 2 dias, então, mais 2. Então, eu tenho que entregar no dia 23/9 às 18h49. Né? Beleza? Certo? Tranquilo? Fácil isso, né? Bem simples. O PROC-V, ele procura valores, assim como está explicando aqui, tem uma tabela, tenho aqui nomes, telefones, então vamos dar uma olhadinha, tem uma tabelinha aqui. Certo? Eu vou apagar aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Então, eu tenho essa tabelinha de clientes. Não, até vou deixar. Fácil. Vou deixar aqui. Então, eu tenho uma tabelinha de clientes aqui. Eu tenho aqui, né, dados do cliente. Dados. Vou dar aqui só dados, só para saber aqui. Então, eu vou ter a opção nome. Vou dar os mesmos dados que eu tenho. Vou ter a opção código. Vou ter a opção nome e nome. Vou ter a opção fone. Beleza. Então, só que eu vou usar o PROC-V. Quando eu digitar um código que eu tenho dentro dessa tabelinha, tem que me aparecer o nome e o telefone do sujeito, que é o que faz essa função PROC-V. Ela procura valores, e é o que está sendo explicado aqui. Então, por exemplo, quando eu usar o PROC-V, e quando eu digitar um certo código, então, valor a ser procurado é o valor código. Né? O valor do cliente, ele tem um valor. Qual o valor? O valor que ele foi inserido dentro de um banco de dados ou de uma tabelinha, e o valor que ele recebeu foi esse aqui. Então, quando eu receber um valor, que no caso ele vai se chamar código, valor a ser procurado, e aí, nessa tabela, matriz da tabela, eu vou selecionar toda ela, ele vai procurar aqui dentro dessa tabela quando eu digitar o número, ele vai procurar um número. E aí ele vai procurar o quê? O nome do cara. Então, nessa coluna, essa coluna
índice da coluna não é o A, o B ou C. Neste caso, é numérico. Então, primeira, segunda e terceira coluna, quarta, quinta, sexta. No caso, o nome dele está na segunda coluna. Então, eu vou botar o 2 ali. Fecho, fecho. Tem que aparecer o quê? 0. Claro, porque aqui não tem nada. Então, se eu tirar ali, vai dizer que nada. Não tem nada. Tá? Então, mas no caso ali é 0, 0 e nada. No caso aqui, 0. Não tem nome, mas eu posso botar aqui, né? Zé. Ó. Se caso fosse, né? Mas não vai ter cliente 0, só para demonstrar. Vai aparecer Zé. Mas não tem nada ali. Então, quando eu colocar quando eu colocar 1 aqui, ó, tem que aparecer o nome do 1 ali, o Arnaldo França. Então, ele está funcionando direitinho. Né? Então, veja como funciona direitinho ali. E quando eu colocar o código, tem que aparecer o telefone do Arnaldo. Então, é a mesma coisa, proc v. Quando eu digitar um valor lá no código dele, vou procurar nessa matriz aqui. Se eu encontrar na coluna 3, primeira, segunda e terceira, na coluna 3, alguma coisa, eu vou jogar o valor que tem lá na coluna 3, que no caso é o meu telefone. Então, eu tenho uma tabelinha. Toda vez que eu botar um número, eu vim aqui buscar um filme, ou vim comprar uma roupa, ou não importa, podia ser produtos. Aqui eu tenho uma outra tabelinha aqui de filme, né? Por exemplo, ser produtos, tal, né? Mas no caso aqui, são pessoas. Então, quando eu colocar um código qualquer, tipo ali do 6, que é do Humberto, né? E lá no 15, ó, no 14 lá, né? 14. No 14 não tem nada. Vou botar no 13 ali, que fica mais fácil de visualizar. 13. No 13, está em branco, não tem nada. Mas no momento que eu cadastrar um cliente especial aqui, né, chamado Ricardo Rosa da Silva, né, de pobre comprido, e aí botar um telefone qualquer para ele, 99662200. Pronto. Eu tenho um telefone. Opa, digitei ali, né? É aqui que tem que digitar. 9922-0066. Então, eu botei um número para ele, já apareceu ali. Ó. Fácil, né? Poderia usar também e buscar um valor específico dentro de uma tabela. Poderia. Então, proc v, procure o valor, um número específico, eu quero lá o 4. Quando eu vou nessa tabela, quando ele encontrar 4, então eu botei o número dentro do próprio v ali, ele vai me jogar um valor da segunda coluna. E aí fechei, ó, Sérgio, né? Vamos botar ali o 4 para ver se vai aparecer Sérgio ali também. Entendeu? Funciona. Então, é assim que funciona o PROC-V, bem simples de usar. E aqui nós temos as validações de dados. São validações de dados. Bom, dentro do Excel, nós podemos dizer qual o tipo de valor que nós queremos dentro de uma célula, né? Dentro de uma coluna, né? Dentro de toda uma tabela, dando valor para esses dados. Né? Se eu quero o valor numérico, se eu quero hora, se eu quero maior que, menor que, enfim. Né? Então, aqui está dizendo, né, que configuração. Eu quero números inteiros que sejam maior ou igual a 3. Todo número que for igual ou maior que 3 aparece. E aí ele me diz o seguinte, que ele vai botar uma mensagem, um aviso lá. Quantidade mínima 3. Então tem que colocar 3 lá. Aí, se ele encontrar 3, o alerta, né, eu posso dizer que eu posso parar, obrigo ela a parar, não aceita, ou eu posso avisar, ou eu posso apenas informar. E dependendo do valor que eu colocar aqui no aviso, ele vai me obrigar a digitar um valor novo, ou ele vai me informar que o meu valor não é de acordo com o que eu coloquei, ou ele simplesmente vai me dar uma informação e eu faço aquilo que eu achar que é mais importante. Beleza? E aí nós temos uma atividade de fixação aqui, que é um cartãozinho ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse cartãozinho ponto usando a fórmula da hora, para a gente dar uma
fixada no conteúdo, e aí eu vou dar uma validada nestes dois valores aqui, nessas duas colunas, só para vocês verem como funciona a questão da validação aqui para fixação. Tranquilos? Então, bora para a atividade. Então, aqui eu tenho um cartão ponto, olha só. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo das horas, né? Fazer o cálculo das horas para que eu possa saber quantas horas ele trabalhou. Então, neste caso, quantas horas esse fulaninho trabalhou aqui? Eu não sei, mas eu tenho que calcular. Então, se eu sei calcular, eu sei fazer a função de calcular, eu tenho que dizer o seguinte, como a gente falou, sempre a hora maior menos a hora menor, só que ele não trabalhou só de manhã, ele trabalhou pela manhã, trabalhou pela tarde, mas não trabalhou à noite. Então, eu tenho que fazer o cálculo dos 3 turnos, porque é o seguinte, se eu fizer só dos cálculos dos valores que tem, por exemplo, eu vou usar nesta aqui, tá? Vou usar aqui só para a gente visualizar, ficar mais fácil a explicação. Então, ó, eu tenho a soma, né, dos horários do meu brother ali, eu não vou botar parênteses, porque é soma e subtração, então não preciso botar trocentos parênteses, então a hora de chegada menos a hora de saída, menos a hora de chegada, menos a hora de saída, e vai me dar um total. Beleza? Então, aqui, né, eu tenho, nem preciso colocar o soma, né? Este menos esse. Você vai ver que o cálculo está correto, está extremamente correto. Só que, porém, aí esse cara aqui resolve, né, voltar a trabalhar às 17 horas e ir embora às 22 horas. Vou botar 0 hora aqui, para depois dar uma explicação. E ele resolve voltar a trabalhar antes, né? Então, na realidade, não foi computado por algum motivo. Voltar a 1 hora, fez uma horinha de intervalo lá, né? E saiu às 12 horas. Então, isso aqui já não está mais certo. Vamos fazer o cálculo correto aqui. Então, tem que soma todos os 3 horários, que é maior menos menor, à tarde, horário de saída menos horário de chegada, né? Sempre o horário de saída é maior que o horário de chegada, e aqui eu vou botar horário de saída menos horário de chegada, fecho, e ele tem que somar. O que está dizendo aqui? Ó? Lembra do horário negativo? Por que deu horário negativo? Porque, mas eu não fiz, eu fiz toda uma... Porque a meia-noite é maior que às 17. Não, aqui é 0 hora. Ele pode sair às 24 horas. Ó, mas ele não... Mas ficou 0 igual, não importa. Ele não pode sair às 0 hora. Mesmo que ele coloque 0 hora lá, você não pode digitar 0 hora na hora de sair. Ele pode sair às 24 horas. Mas ele não pode ser às 0 hora, viu? Funcionou meu cálculo lá? Beleza? E mesma coisa aqui, ó. Já deixei o cálculo aqui. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo aqui, né? Soma. Horário de saída menos horário de chegada. Horário de saída, não importa se ele trabalhou ou não trabalhou, tem que contemplar, porque tem que ser funcional. Se ele resolve trabalhar, tem que funcionar. Fecho, né? E ele me dá o cálculo. Mas se eu tivesse dito que ele entrou às 24 horas, já ia dar erro lá. Não importa que apareça 0, mas tem que botar 0 hora de entrada e 24 horas por horário de saída, porque sempre é outro dia. Né? Tá? Então, quer dizer, não importa. Está vendo? Vocês podem visualizar que esse horário aqui não estão mudando quando eu faço o cálculo aqui. Por exemplo, ele voltou às 13 horas, né? E saiu às 16. Continua funcionando meu cálculo aqui, ó. Mas aqui não muda. Por quê? Porque eu fiz um cálculo básico. Só somei o dia a hora. Então, não pode. Como é um cartão ponto que varia horários de entrada, horário de saída, às vezes trabalha ou não trabalha, então tu tem que somar os 3 horários. Beleza? Então, aí você faz o seguinte, ó.
soma, ó, posso começar daqui para lá, de lá para cá, não importa. Vou começar sempre da manhã para tarde, tá? Ó, saída menos chegada, porque saída você sempre tem um horário maior, você entra um horário e sai depois. Então, a saída sempre é maior que a entrada, né? Por isso que no outro dia tem que começar a partir da 0 hora. E no final do dia termina-se nas 24 horas. Então, ele sai o horário maior menos o menor. Horário maior menos o menor. E aí me dá um total de horas trabalhadas. Se porventura ele voltará a trabalhar às 19 horas e serão até às 24 horas, está tudo certinho. Mas se ele for trabalhar ou virar à noite, ele bate o cartão às 24 horas e no outro dia ele volta a trabalhar às 0 horas. Beleza? Né? Porque daí já virou o relógio ali. Tranquilos? Então é isso aí. Ó. Vou fazer mais um aqui. Ó, soma, né? Horário de saída menos horário de chegada, horário de saída menos horário de chegada, horário de saída menos horário de chegada. Eu não preciso botar parênteses aqui, ó. Poderia, tá? Não estaria errado. Opa. Ó, botar parênteses aqui. Ó, poderia colocar parênteses aqui. Vamos dar um F2 para ele me deixar habilitar aqui, ó. Poderia colocar parênteses aqui, não tem problema algum, só que é desnecessário. Por que desnecessário? Porque a subtração e a adição, elas têm a mesma força. Como eu botei de forma organizada aqui, ele vai somar sempre os primeiros. Aí fecha, né, até ficar pretinho. Ó, o resultado é o mesmo, tá? Beleza? Tanto faz. Se quiser organizar assim para se entender melhor, tem problema. Ó, separar a subtração das adição ou da soma, né, ou a menos, como você achar melhor para entender. Então, pode fazer assim também, até ficar mais organizadinho, tá? Mas se quiser fazer simples, pode fazer também. Tranquilos? Beleza? E aí, vou fazer mais um aqui, só para terminar. Ó, soma, né? Ó, sempre horário de saída, horário de saída menos horário de chegada e saída menos horário de chegada. Beleza? Ah, então, ó, separando a subtração da adição e aqui, né, como elas têm os mesmos valores ali, elas se complementam, né? Então tá tudo certinho aqui também, tanto faz. E aí fez o cálculo, né? Beleza. E aqui eu tenho o total. E aqui eu tenho o total também. Lembra que eu disse, se desse o problema, ó, deu 16 horas. Não, não deu 16 horas. Aí eu tenho ele que vir aqui. Opa. Eu tenho que vir aqui na formatar, né? Os números, formatar células, e vou botar aqui para hora 37,355, já me deu ali o valor que tem, pá, e deu o total de horas ali, tá? Beleza? Deu um pouquinho diferente da apostila, porque eu acrescentei horários ali, tá? Mas é isso aí. E aí, é só fazer as formatação, né? Bem simples. Pá. Se quiser dar um negrito aqui embaixo aqui também, pode, não tem problema. Se quiser botar isso aqui para direita, pode. Se você não quiser colocar aqui também é só vir aqui nas tabelas e deixar 100 e vir aqui e colocar aqui e colocar as bordinhas de novo, ó, tá? Ficou direitinho. E aqui você tem manhã, ó, mescla, tarde, mescla, tarde, mescla, faz trabalhadas, mescla agora as linhas, coloca no centro, se quiser para dar uma quebra, ó,
Aqui nos dias, a mesma coisa. Mescla, põe no centro. Ó, que bonitinho, né? O que mais tem ali? Os nomezinhos. Aqui, negrito. E aqui, a linha da esquerda. E aqui, alinhado à direita. Abrir um pouquinho aqui. Horas trabalhadas. Mescla toda essa linha aqui. Aumenta um pouquinho. Se quiser mudar a fonte, pode também, né? De acordo com a sua necessidade ali. Então, olha só. Aqui em cima tem negrito também. Vou botar no centro, se quiser. Todas no centro ali. Beleza? E está formatado. E, como eu prometi, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui os dias, né, que ele trabalhou. Então, eu posso dizer que aqui, vamos fazer uma validação aqui. Eu quero, vem aqui em dados, vou aqui em validação, eu quero só números inteiros. Qualquer valor, não, eu quero números inteiros. Vou botar números inteiros. Entre, eu botar, não existe dia zero, né? Então, entre, né, eu vou botar aqui, o mínimo que eu vou receber é 1 e no máximo que eu vou receber é 31. Posso deixar o título? Vou botar aqui horas, né, para ser rápido. Horas não. Dia. Digite o dia. Digite o dia. Digite o dia. Tá? E aqui eu vou botar também digite o dia. E aqui eu vou botar atenção, tá? Atenção. Dia diferente. Eu vou botar aqui com maior ou menor, só para não escrever dia diferente. Digite o dia. Dia diferente. Ok. Então, ele não vai aceitar dias diferentes. Se eu, por exemplo, aqui está meio dormindo, assim, colocar um 32. Não, ele não deixa. Se, por exemplo, eu colocar aqui, sei lá, um dia 0. Não, não pode. Ele não deixa. Ó. Tem que colocar um dia válido. Ó. Não deixa. Tá? Então, eu posso colocar aqui 31 pode. Ó. Entendeu? Beleza? Então, ele não vai permitir. Essas são as validações. Ó, tá? Toda vez que eu digitar um número errado, ele não permite. Beleza? Tá? Essa é a opção aqui das validações, certo? Que nós estamos vendo aqui, das validações. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, aqui, como a gente viu, né? Eu botei aqui um parar. Eu vou botar aqui a segunda um aviso, tá? Só para a gente ver. Por exemplo, aqui, ó. Nesta opção aqui, ele não deixa. Pronto. Aqui nessa opção é só horas, ele não vai receber nada que não seja horas. Então, eu vou vir aqui validação de dados e vou dizer que ele tem que receber apenas, né, horas. Não vai receber nada que não seja horas. Entre, vamos supor que ele pode fazer horas extra. Então, se ele pode fazer hora extra, vai ser que, né, só que tem um porém. Ele não pode, se o horário dele, vamos supor que o horário dele é às 8 horas, ele só pode chegar 14 minutos antes e sair 14 minutos. Então, ele pode chegar 14 minutos antes e pode chegar até 14 minutos atrasado. Se ele chegar 15 minutos, ele não entra. Se ele chegar 15 minutos antes, é como hora extra. Então, eu vou dizer para ele que ele pode entrar às 7h46, que são 14 minutos para as 8. E ele só pode entrar até 8h14. Simples, né? Então, digite, botar aqui, horas. E aqui, escrevi certo? Horas. Vou botar aqui mais um, digite a hora. Correto. Beleza. E aqui eu vou dizer, eu vou botar um aviso aqui. Mudei, né? Então, vou botar aqui
botar aqui, botar, lá eu botei atenção, aqui botar hora diferente. Hora diferente. Tá? Hora diferente. E coloquei, ó. Então, tem um aviso para ele, hora correta. Então, se ele pode ser até as 8h15, aqui ele não pode, se eu digitar 8h15 de novo, aqui ele vai travar. 8h15, ó. Não. Tá? Se eu disser continua, ele aceita. 8h14, ó, ele não vai dar mensagem alguma. 7h46, ele não dá mensagem alguma. Agora, 7h45, 15 minutos antes, já é hora extra. Ó. Tá? Então, eu posso daí ficar assim, mas é que eu digitei hora extra, eu digitei sem querer. Não, tem um aviso para você lá. Tá? Então, eu posso continuar sim ou não, porque é um aviso que eu posso autorizar o meu funcionário a chegar a 0 hora, porque ele precisa ligar as máquinas antes. Então, ele tem autorização, eu posso autorizar. Diferente dos dias que não tem dias menores que 0 e não tem dias maiores que 31. Beleza? Essas são as validações de dados, esses são o PROC-V, aleatório, né? A data e hora que nós vimos. Um detalhezinho que eu já ia pulando aqui, vamos voltar aqui para um que eu pulei. Aqui na data, né? Que eu posso digitar a data também, sem problema algum. Hoje é dia 21/09/2020, beleza? Eu posso digitar sem problema algum. A diferença da função do hoje é que amanhã vai trocar automaticamente. Aqui eu teria que voltar e digitar. Essa é a diferença. E outra coisa, nós podemos formatar as nossas funções de hora aqui desculpa, a função de data da maneira que nós quisermos. Eu posso colocar aqui para reconhecer como texto ali, certo? Posso colocar para reconhecer, né, de qualquer forma, de acordo com as horas ali, ó, reduzida, né, com os 4 dígitos, com a reduzida do mês, e assim sucessivamente, de acordo com a cidade. Posso pegar padrões de outros países, tá? Então, bem simples assim, né? Posso mudar para cá? Pode, ó. Beleza? Tá? Então, vai ficar de acordo com a nossa necessidade aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. Qualquer dúvida, procure o professor Elvis e vai uma atividadezinha de fixação para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Fui! Tchau, tchau! Tchau, galera. Até a próxima.